O Tribunal Supremo decidiu manter a condenação proferida no Tribunal de Primeira Instância no caso 500 milhões de dólares que envolve o ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos Zeno, e o ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Philippe. A decisão consta de um acórdão de conformação divulgado na última terça-feira, cerca de 2 meses depois do julgamento de inconstitucionalidade decretado pelo Tribunal Constitucional. O acórdão do plenário do Tribunal Supremo, em que 2 juízes votaram vencidos, foi divulgado no site da instância superior, cerca de 2 meses depois do Tribunal Constitucional ter declarado a inconstitucionalidade do acórdão, que condenou, entre outros, José Filomeno dos Santos Zeno por violação dos princípios da legalidade e do contraditório, do julgamento justo e conforme do direito à defesa. A posição do Tribunal Constitucional foi a resposta a um recurso extraordinário de inconstitucionalidade remetido ao órgão por Walter Philippe da Silva, Jorge Gaudens Pontes Sebastião, José Filomeno dos Santos Zeno e António Samalia Bule Manuel, condenados pelo Tribunal Supremo em 2020 pela prática dos crimes de peculato, burla por defraudação e tráfico de influência, com penas fixadas entre 5 e 8 anos de prisão. Segundo alguns juristas, o Tribunal Constitucional entendia nomeadamente que o Tribunal Supremo deveria proferir uma nova decisão em que fosse considerado o depoimento do ex-presidente angolano, embora apenas 4 dos 8 juízes que intervieram na decisão parcialmente revogada tivessem mantido as suas funções, pelo que a decisão do recurso foi apreciada pelo plenário na sua composição atual. No acórdão de conformação divulgado nesta terça-feira, o Tribunal Supremo reanalisa os elementos de prova, alegações dos arguidos e Ministério Público, bem como a carta com o depoimento de José Eduardo dos Santos, concluindo que o facto do antigo presidente ter autorizado a transferência dos 500 milhões de dólares não exclui a responsabilidade na prática dos factos, pois tal não significa que o chefe do Executivo tivesse conhecimento pleno ou parcial da intenção dos arguidos. O Tribunal Supremo decidiu, assim, manter a condenação que tinha sido anulada pelo Tribunal Constitucional. Vamos começar a olhar para esta matéria. Dr. Balix Yonga, vou começar por si. O Tribunal Supremo mantém as condenações no caso 500 milhões, não cumprindo deste modo com a Constituição e com a lei. Haverá ou não uma violação à Constituição angolana? Boa noite. Leda, boa noite. Permita saudar o Paquis também, os telespectadores em casa e desde já em relação a esse assunto fazer, enfim, uma declaração de reserva por ser advogado. Em algum momento, em função das questões, não entrarei para o mérito das questões, até porque entendo, e esse é o meu entendimento mesmo, o caso não está encerrado e, portanto, há a presunção de inocência e o caso ainda tem mais alguns recursos por serem feitos, caso os arguidos em princípio pretendam fazer. Eu penso que não houve um incumprimento por parte, não houve uma violação ao Estado Democrático de Direito? Não houve uma violação à decisão do Tribunal Constitucional. E claro, não tendo havido uma violação à decisão do Tribunal Constitucional, não houve violação do Estado Democrático de Direito, partindo do princípio de que o Tribunal Constitucional é o guardião da Constituição e, portanto, o guardião também do Estado de Direito. Mas por que eu digo que não houve? Leda, eu não começo pelo Tribunal Supremo, eu começo pelo Tribunal Constitucional. O que é que o Tribunal Constitucional decidiu? Qual foi a decisão do Tribunal Constitucional? E essa é uma questão fundamental. O Tribunal Constitucional faz 2 coisas. Primeiro, declara inconstitucionalidades e diz que houve violação de 4 princípios e elenca 4 artigos na Constituição. O primeiro é o artigo número 6, e este está relacionado com a supremacia da Constituição e da legalidade. Significa que o processo, todos os atos processuais têm de se conformar à Constituição e à lei. Depois,
elenca o artigo 67, que tem a ver com a presunção de inocência. Depois, elenca o artigo 72, que tem a ver com a garantia do processo criminal, e aqui estamos a falar dos direitos de defesa e tudo mais. E fala também do número 2 do artigo 74, que tem a ver com o princípio do acusatório e do contraditório. E o Tribunal Constitucional observou, então, que durante o julgamento desse processo houve violação destes princípios constitucionais. É obrigação do tribunal que a sua decisão seja, primeiro, inteligível, significa tem de ser percebida. Segundo, ela tem de ser execuível, tem de ser possível executada. E o que é que o tribunal faz? O tribunal diz, declaradas essas inconstitucionalidades, ordena que baixem e sejam expurgadas as inconstitucionalidades. Ora, se o Tribunal Constitucional está a dizer que baixe e sejam expurgadas as inconstitucionalidades, não está a dizer que o processo é nulo. Está a dizer que é possível expurgar. O que é que o Tribunal Supremo faz? Recebe e faz aquilo que entende ser expurgar. Está a ver? Faz aquilo que entende ser expurgar. Ao expurgar, o Tribunal Supremo entende manifestas na não admissão da carta do antigo Presidente da República. O que é que o Tribunal Supremo faz? Admite. Isso está lá no acórdão, estou a enunciar o acórdão. Admite. Depois de admitir, e porque as provas, no caso dos documentos, eles são admitidos, é uma coisa, depois elas são valoradas. Valorar é fazer o quê? É atribuir valor probatório nos termos da lei. E o Tribunal Supremo, volto a citar o acórdão, ao valorar, entende que aquela carta não tem valor probatório, não serve para as provas. Porquê? Levanta a questão da assinatura, levanta a questão de um ritual que deve ser feito, por exemplo, documentos escritos no exterior, que devem, em princípio, ir por via de uma carta rogatória e tem de haver presença dos tribunais daquele país, ou seja, há uma série de rituais que evoca. E por isso desvaloriza. Ora, LED, simples como a água. Se é isto que traz as inconstitucionalidades no entendimento do Tribunal Supremo e depois de admitir desvaloriza, o que é que vai acontecer depois? O que é que diz a hierarquia jurídica, doutora Balixionga, entre os dois tribunais? Não. Primeiro, não há hierarquia entre os dois tribunais. Eles estão ao mesmo nível. Eles estão ao mesmo nível, são os dois tribunais superiores. Mas aqui é preciso dizer uma coisa. Do ponto de vista da especificidade, quando falamos de inconstitucionalidades, é o Tribunal Constitucional. E, portanto, neste caso e noutros, as decisões do tribunal são de cumprimento obrigatório. O que eu entendo é, e essas são as duas questões que eu deixo, será que o Tribunal Constitucional, ao dizer que havia inconstitucionalidades e ao dar o exemplo da carta, limitava-se à carta ou a outros atos processuais? É a questão que não ficou esclarecida. 2. Ao dizer que vai expurgar, estava a dizer que ia dar num segundo julgamento para depois termos o problema de, em função da Constituição, número 5 do artigo 65, uma pessoa não pode ser julgada duas vezes pelos mesmos factos? É disso que estamos a falar? Então, há essas questões, Leda. Por isso é que o meu entendimento, que é diferente do entendimento de uma grande maioria de analistas, e aqui eu tenho que fazer um pouco aquilo que os cristãos fazem, Êxodo 23:2, que é, não sigo a multidão para fazer o mal, e num processo eu não testemunho com a maioria para distorcer a justiça. O meu entendimento é que não há contradição entre os dois tribunais. Agora, depois dessa decisão e cabendo recursos, vamos assistir o que vem depois. Doutor Albino Paquice, boa noite. Vamos olhar para
para esta decisão do Tribunal Supremo, que mantém as condenações dos envolvidos, dos réus, no caso 500 milhões, lembrando que alguns destes réus já não se encontram no país. Boa noite. Pois, Leda, boa noite a si, boa noite a todo Bali, boa noite aos telespectadores. Pois, Leda, esse caso é um caso pesado. Desde a semana passada que estamos a ouvir muita gente, muitos juristas e constitucionalistas, inclusive o Dr. Rolando Araújo e vários outros, desde Frederico Batalha e muitos analistas e constitucionalistas dizem que o importante seria que houvesse entendimento entre os dois tribunais. E aqui deixa-me dizer algo que o Dr. Bali não diz. Disse, mas pouco, que é, para este caso concreto, os réus recorreram ao Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional o que disse foi: existe inconstitucionalidade. É preciso que se expurgue. Expurgar significa limpar, significa conformar. Quando o Tribunal Constitucional diz que existe, portanto, falta legalidade, ou seja, feriu-se o princípio da legalidade, o princípio do contraditório, o princípio do julgamento justo e conforme a lei, e o direito à defesa, está a dizer que os réus não tiveram a possibilidade de apresentar todos os argumentos para que a decisão do tribunal fosse contrária àquela que estava no acórdão feito pelo plenário do juiz do Tribunal Supremo. Isto é importante dizer. Uma vez que existe inconstitucionalidade e o tribunal decide no sentido de que seja conformado aquele julgamento ao cumprimento da lei e dos pressupostos constantes da nossa Constituição, então a decisão do Tribunal Supremo tinha que mudar. A partir do momento em que o Tribunal Supremo pede ao antigo Presidente da República, ainda em vida, que escreva uma carta, e essa carta não chegou ontem, esta carta está na posse do Tribunal Constitucional à altura do julgamento. Ainda o Presidente José Eduardo Santos não tinha morrido. Agora, dizer hoje que, como disse o Dr. Bali, era preciso que a carta passasse no notário de Espanha, era preciso que tivesse testemunhas em Espanha. Me parece que também aqui são desculpas, porque a carta está há muito tempo na posse do Tribunal Supremo. E o que significa é admitir a carta para que, sendo que o nosso sistema é unipessoal, o Presidente determina o que deve ser feito. O Walter e o José Filomeno dos Santos estão a dizer que nós não somos os últimos responsáveis desta transação e deste propósito. Nós não somos os últimos. A última figura é o Presidente da República, que é o Presidente, na altura, José Eduardo Santos, a quem cabe toda a responsabilidade. Então, Leda, o Tribunal determinou que ao expurgar portanto, se verificasse estas falhas no julgamento e se desse por concluído o julgamento. Por isso é que o Dr. Rolando Araújo diz, uma vez que o Tribunal aceitasse essas provas, o Tribunal Supremo, o julgamento era nulo, morria. O doutor Raul Araújo disse, morria o julgamento. Não havia. Por quê? Porque, nebizidine, ninguém pode ser julgado duas vezes no mesmo caso. É verdade. Mas o que aconteceu é que o Tribunal Supremo fez um julgamento sem os réus. Desculpa, esta expressão que eu estou a usar, doutor Bali. Mas isso não está... Pois, não, desculpa. Não faça isso. Pois, desculpa. Porque, desculpa dizer isso. Permita-me só um minuto. É que nós não queremos fazer essa abordagem. Não, porque essa abordagem, peço só isso. Sim. Por quê? Porque eu acho que, primeiro, nós podemos fazer toda a análise especulativa e interpretativa daquilo que acontece. Mas, por exemplo, dizer que o julgamento aconteceu sem os réus está a dizer que os arguidos não estavam lá no julgamento? Não. Ou está a dizer algum deles? E depois? Doutor Bali, o que eu estou a dizer é, nesta resposta dada pelo Tribunal Supremo, depois do acordo do Tribunal Constitucional, o Tribunal Supremo, por isso é que nós temos dois juízes com voto vencido, o Tribunal Supremo faz uma espécie, inclusive não deixou a Câmara Criminal onde aconteceu o primeiro julgamento, não deixou, faz um julgamento sem os réus e conforma, ou seja, conforme a decisão. Mas a grande verdade é que se a carta é aceita e o presidente José Eduardo Santos está dizendo naquela carta, que Deus o tenha, está a descansar, que descanse em paz, ele diz que eu sou o primeiro responsável desta transação, então a responsabilidade é dele, não é nem de Walter, nem de José Filomeno dos Santos. Só que eu entendo, e aqui há um aspecto, porque está a dividir muita gente, há também aqui uma espécie de dimensão política deste julgamento.
para servir de exemplo àquele que, de alguma maneira, tenha tentado prejudicar o Estado. Por isso é que eu entendo que o Tribunal Constitucional, ao invés de usar a expressão conformar, devia ter usado outra expressão, porque o Tribunal de Facto Supremo o que fez foi conformar. E conformou a decisão aceitando a carta sem mudar a decisão. Tinha que mudar a decisão. Sim, não é obrigatório mudar a decisão. Sim, e mas tinha que mudar a decisão. E Leda, aqui eu e o Paquis estamos naturalmente em contradição e não nos acompanhamos, o que é também normal. Por quê? Porque o meu entendimento é que o tribunal é que faz a justiça. E às vezes não estamos de acordo com aquilo que o tribunal diz. Mas é que nós não podemos forçar o nosso entendimento para que seja o entendimento do tribunal. E o que é que eu estou a dizer? Volto a repetir. É obrigatório que as decisões dos tribunais sejam inteligíveis, sejam percebidas e depois elas sejam execuíveis. Vamos, por exemplo, dizer assim, o Tribunal Constitucional, ao pedir para conformar, para expurgar, sabia que haveria um segundo julgamento? Será que a conformação que o Tribunal Supremo fez ao expurgar, porque nós podemos dizer, o Tribunal Supremo não expurgou, mas eles dizem, eles escrevem no acórdão que expurgaram, e portanto o entendimento do Tribunal sobre expurgar é aquele, o nosso é diverso. Temos de explicar isso depois. Deixa-me só terminar, até porque o professor Gomes Canutilho e o professor Pinto Albuquerque falam dessa questão do duplo julgamento. Mesmo que se repetisse o julgamento, não se trataria de um segundo julgamento. Por quê? Porque trata-se de segundo julgamento quando no primeiro houve decisão firme e definitiva. Aqui, a expressão julgamento, do ponto de vista técnico, tem um valor restrito, que é a audiência, e a outra, o valor mais amplo, que é começar e terminar. Está vendo, Paquis? Então, o meu entendimento, doutor Bali, é que não deixa de haver inconstitucionalidade nesta segunda decisão do Tribunal Constitucional. Por uma razão simples, doutor Bali. Porque se o Tribunal Supremo aceita conformar para todos os efeitos, doutor Bali, o Tribunal Supremo deveria mudar a sua decisão. Mas onde é que não está é possível, isso? não é possível, não Qual é é o possível, fundamento? não é possível conformar, portanto, o julgamento a pedido do Tribunal Constitucional e manter a mesma decisão. Mas, doutor, o meu entendimento aqui, qual é o fundamento? Não, o meu entendimento aqui tem sido o seguinte: me parece, e ouvindo vários juristas e vários debates que houveram esta semana, é que nós provocamos no país um problema que, na minha visão, é muito grave, Leda. Que é este, e muita gente não fala disto, mas eu acho que nós podíamos também buscar este ponto que é importante, que é, pomos em causa o problema da segurança jurídica. Mas nós pomos faz? Só um bocadinho, não. Sim, fazem nos tribunais. Não, só um bocadinho, doutor Bali. Deixa-me só explicar o que eu estou a dizer, por favor. Sim. Porque este caso do Tribunal Supremo, do caso 500 milhões, nós podíamos recuar um bocadinho no Congresso anulado da UNITA, o que fez o Tribunal Constitucional. Ou seja, fica-se com a sensação, que não é só minha, tenho lido todos os acordos dos tribunais superiores, de que existe arbitrariedade. E na justiça, quando existe... Doutor, ou seja, depende muito... grave. É muito grave. É eu muito assumo, mas grave. eu assumo o que estou a dizer. Mas é muito grave. Peço desculpas, eu assumo o que estou a dizer, doutor Bali. Por uma razão simples. Quando a decisão dos tribunais, ao invés de depender da conformidade à lei, à Constituição e à lei, e a consciência dos juízes, depende da vontade dos juízes, então aí qualquer coisa não vai bem. Deixa-me só terminar isto, doutor Bali. Quando o Tribunal Constitucional diz nós somos os guardiães da Constituição, os guardiães da Constituição. Quem guarda a Constituição na República de Angola é o Tribunal Constitucional. Quando 11 juízes do Tribunal Constitucional dizem há inconstitucionalidade, não pode o Tribunal Supremo dizer não, meus senhores, nós entendemos de outra maneira. Não, doutor. Eu me parece que não pode ser assim. Mas essa é só a ideia, doutor. Não, não pode ser. E essa é mesmo a questão, quer dizer,
dizer que os tribunais têm tido decisões arbitrárias é gravíssimo. É a sensação não, que eu fico. E peço desculpa. Eu não sou o único. Doutor Paquice, peço eu não desculpa. Sou o único, não importa o número. Não sou o único. Não importa Somos o número, muitos. quer dizer. Somos muitos. Não importa o número, e volto a dizer, não importa o número. Deixa-me dizer isso. Com as críticas todas que eu tenho estado a fazer em relação aos juízes e aos tribunais, nós temos que ter respeito por esses senhores. Nós temos que ter respeito por esses senhores. Leda, esta discussão não me surpreende. Sabe por que não me surpreende? Se não tira o respeito que a gente tem por eles. Não, deixa-me terminar. Não tira o respeito que a gente tem por eles. Permita-me terminar. Permita-me terminar. Sim, Permita-me terminar. Permita-me terminar. Não estou surpreso. Por quê? Porque isso vem sendo feito na praça pública muito antes, logo no começo. A questão é muito simples. Primeiro, pode ter valor acadêmico dizer assim: se há inconstitucionalidades, o processo é nulo. Pode ter valor acadêmico, não tem valor jurídico do ponto de vista da justiça. Sabe? Quanto é esta. Se mantiver até o final e transitar em julgado, essas pessoas, por mecanismos próprios, vão cumprir a pena. Vamos seguir e olhar para outra matéria. O líder da UNITA entende que a legalização da Fundação Jonas Malheiro Savimbi possa servir de instrumento para a satisfação de interesses de alguns setores. Adalberto Costa Júnior respondia a uma pergunta colocada pelos jornalistas sobre a ausência de figuras de relevo da UNITA na conferência de imprensa presidida recentemente pelo ex-presidente da UNITA, Isaías Samacuva. O coordenador-geral da Fundação Jonas Malheiro Savimbi, Isaías Samacuva, disse recentemente que a instituição tem apenas fins filantrópicos, afastando especulações como a de que estaria a criar um novo partido político. Convidado a se pronunciar sobre o ato de apresentação pública da Fundação em nome do líder fundador do Partido do Galo Negro, Adalberto Costa Júnior disse que é legítimo os familiares homenagearem a maior referência do maior partido na oposição. É legítimo que os familiares, e nomeadamente os filhos, assumam a direção de uma legalização de uma instituição deste género. Absolutamente normal.
O líder da UNITA receia que a legalização da Fundação Jonas Malheiro Savimbi possa servir de instrumento para a satisfação de interesses de alguns setores. Precisam de alguma dúvida para saber que aqui estamos com os riscos da instrumentalidade do Estado? Estamos atentos, os cidadãos estão atentos, a família está atenta. Posso até acrescer que tive uma longa conversa com a família que está preocupada com as agendas particulares que desviam a fundação daquilo que é normal. Uma fundação é um assunto normalíssimo num Estado democrático e de direito. Uma fundação não precisa de conferências de imprensa, não precisa de muitos discursos políticos, não precisa de muito barulho e, portanto, quando o barulho é grande, diz-se que quando a esmola é grande, o pobre desconfia. A Fundação Jonas Malheiro Savimbi conta com doações da sociedade para desenvolver os seus projetos. Espera tornar-se nos próximos anos uma instituição de utilidade pública. Dr. Albino Paquice, Adalberto Costa Júnior teme pela instrumentalização da Fundação Jonas Savimbi. Há ou não razões para esta preocupação? Pois, Leda, é um bocadinho complicado também abordar esse assunto, porque este assunto, a Fundação tinha sido pedida pelas várias direções do partido, da UNITA, né? A UNITA, as várias direções do partido pediram a Fundação. Os filhos também desejaram a Fundação. E eu tenho tido muita dificuldade, eu conversei com algumas pessoas importantes da UNITA, falei, abordei-as e conversei. A grande verdade é que o sentimento que existe na UNITA é que, de alguma forma, o presidente antigo da UNITA, o Dr. Isaías Makuva, esteja a ser instrumentalizado. É o sentimento que existe. Mas, por outro lado... Da liderança ou de algumas pessoas de referência da UNITA? Algumas pessoas de referência da UNITA. Mas, Leda, se lembra, nós, a semana passada, também falámos sobre uma grande desconfiança que existe muito em alguns partidos políticos, e a UNITA é um dos partidos políticos que tem muitas desconfianças internas, não é? Basta que alguém, dentro, portanto, do partido, contacte figuras ligadas a outro partido político, mas aqui, essencialmente, o MPLA, pensa-se logo que esta pessoa está ao serviço daquele partido político. Eu não quero acreditar... Mas essas preocupações relacionadas a Isaías Makuva são antigas. Em vários momentos foram levantadas questões e dúvidas sobre a sua fidelidade à UNITA, por assim dizer. Pois, Leda, são antigas, isso é verdade. São antigas porque, pronto, também o Major Isaías Makuva não apoiou o engenheiro Adalberto, né, não apareceu para apoiar, como fazem outros candidatos, não é? Quando efetivamente alguém se candidata, o antigo presidente diz que apoia aquela candidatura, pese embora o Dr. Isaías Makuva tinha dito efetivamente que na altura esteve na África do Sul, porque esteve a cuidar da família e tudo mais, e esteve 4 anos fora para não aparecer na ribalta política, para efetivamente dar apoio, mas diz que está com o presidente do Adalberto Costa Júnior. Leda, eu tenho tido a sensação de que é importante, a UNITA tem um Conselho de Anciãos, é importante que questões desta natureza, ao invés de virem pela voz do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, por exemplo, naquela conferência, ou então da parte também do mais velho Samakuva, portanto, seria bom que internamente houvesse esse diálogo, por uma razão simples. Porque se a UNITA agudiza, se alguns membros da UNITA agudizam essa desconfiança relativamente ao mais velho Isaías Samakuva, Leda, vá que ele depois diga, eu estou chateado, então pronto, agora vou mesmo. Quer dizer, isso pode ser prejudicial para a própria UNITA. E, aliás, todo o desentendimento... Mas Costa Júnior respondeu a uma questão que foi diretamente colocada assim. A ele? Sim, sim, claro, respondeu. Pois, Leda, sabe, o meu entendimento é que seria bom que a UNITA encontrasse uma possibilidade de conversar internamente para que esta questão da Fundação, dado que essa questão da Fundação foi pedida por todas as direções da UNITA, que não houvesse agora a desconfiança com o Dr. Isaías Makuva. Eu não quero acreditar. E vou lhe dizer isto. Ainda não falei com o mais velho Isaías Makuva, não falei, certamente um dia a gente conversa sobre essa matéria, era bom que a gente conversasse sobre essa matéria, nós os analistas para percebermos. Eu não quero acreditar que o mais velho Isaías Makuva vá deitar no ralo, desculpas dizer isso na televisão, no ralo, os 16 anos de presidência que ele teve à frente da UNITA.
UNITA. Quer dizer, o mais velho Samakuva é um símbolo do partido, quer dizer, ele segurou o partido durante muito tempo, esteve à frente do partido durante muito tempo, fez o que fez durante muito tempo. Agora, o facto de ele, por exemplo, não concordar com a Frente Patriótica ou então não concordar com a nova política que o senhor Alberto implementou no partido, não significa necessariamente, isso é que nós temos que ter a capacidade, Leda e telespectadores, nós temos que ter a capacidade de olhar para a política como se faz no estrangeiro. O facto de a pessoa dizer, não estou de acordo com isto e com aquilo, não significa que passou para outro partido político. E nós não temos tido essa capacidade no nosso país. Está a ver? As pessoas, basta que digam que não, ou então... E depois há aqui uma coisa que nós, inclusive, ouvimos na entrevista que deu o mais velho Isaías Samakuva, ele tem uma boa relação com o presidente João Lourenço. Tem uma boa relação. De criança, que falou da Kikwang, essas coisas, quer dizer, conhecem-se há muito tempo. Isso que viu a crescer. Viu a crescer, quer dizer, não é? Eu penso que isto é importante, Leda, e temos que passar isso como um recado. É muito importante que nós tenhamos a capacidade de olhar para os outros e dizer, não estão necessariamente contra aquilo que é a nossa política. Agora, também é preciso dizer, o mais velho Isaías Samakuva não pode passar essa mensagem de que ele está em contramão com aquilo que é a política do partido. Se for assim, mais vale então ficar resguardado como ficou durante 4 anos, para não ficar-se com a sensação de que ele está a remar contra aquilo que o partido deseja. Por quê? É vantajoso para o partido no poder. Se há desavença na UNITA, é muito vantajoso para o partido do Dr. Balixiong, o que de facto não é bom para a política, porque efetivamente, desculpa, Dr. Balixiong, porque de facto é importante que nós tenhamos um partido da oposição forte para a democracia, é para a democracia. E pronto, e também passamos um apelo lá para casa, o próprio para o presidente da UNITA, engenheiro Alberto Costa Júnior, tem que haver a capacidade de conciliação. Tem que haver. Tanto internamente, tem que haver esse processo. Senão, nós estragamos a nossa democracia, que está a caminhar a passos lentos, mas está a caminhar. Doutor Balixiong, estas declarações de Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, dizendo que teme por uma instrumentalização da Fundação Jonas Savimbi, é uma preocupação legítima, não? Vem demonstrar alguma insegurança injustificada por parte da liderança da UNITA? Ou não? Que visão é que tem sobre isso? Leda, obrigado. Mas permita só um minuto aqui para na última deixa do Paquis dizer 2 coisas. O MPLA não está preocupado com o que vai acontecer na UNITA. Não está, aliás. O MPLA vem demonstrando muito fair play. Vamos para os acordos do Luena, vamos para todos esses processos. E o MPLA mostra fair play, que num momento de fragilidade do adversário, não dá o que eu. Não dá o que eu. Não, aliás, conhecemos, não quero. Aliás, sabemos o processo que nos levou à paz e sabemos em que condição é que estava a UNITA. E o MPLA fez um fair play, disse somos irmãos, nem mais um tiro. E isso veio da voz e do comando do antigo presidente, que a sua alma descansa em paz. E é uma demonstração completa de fair play. E, portanto, não está preocupado. Agora, preocupa sim o estado em que a UNITA se encontra para a democracia. Por quê? Porque o país precisa de partidos fortes. Leda, infelizmente, deixa mesmo dizer isso, nós vamos ter abalo sísmico na UNITA, mesmo a escala, aí mais ou menos a escala de 9, na escala de risco. Vamos ter, deixa dizer. 9, isso é mortal. Deixa dizer, mas é mortal, Paquis. 7.5, 7.5. A escala de 7.5 eu estou a falar de 9. É brutal, agora 9. 9 é mortal. E vou já lhe dizer porquê. Eu não sei se o Paquis tem conhecimento disso, mas eu tenho. E claro, essa minha fonte, só em sede de tribunal posso apresentar isso. Há uma diretiva, sabe que esse problema todo relacionado com a fundação e tudo mais, todos esses problemas, fez sair uma diretiva. É a diretiva 2, SGP 2024, 9 pontos. No primeiro ponto é a questão da fundação. Estou a citar. A criação da fundação sempre esteve no plano de todas as direções da UNITA. No entanto, a sua concretização não contou com o partido nem teve o seu aval. Essa é a principal questão. E perguntas, muito bem, é um receio fundado? Aqui está a resposta. Ou seja, a Fundação Jonas Malheiro Savimbi podia trazer tranquilidade e podia ser aceita no seio da UNITA, da direção da UNITA, se
contasse com ela e tivesse o seu aval. Não foi o que aconteceu. Mas, Leda, não é porque os filhos não quiseram, é porque a lei não permite. E aqui eu convido mesmo os meus, bem, não são meus amigos, mas são pessoas da UNITA que estudaram direito, conhecem, têm de assessorar a direção. Por quê? Porque uma fundação não pode ser criada. Não pode ser criada pelo partido. Não pode. E aqui é onde está a questão. Não pode. Quando a UNITA quer isso, é porque quer exatamente instrumentalizar. A UNITA queria dar o aval para a criação exatamente para servir de instrumento da UNITA. Aqui está a questão. E, Leda, eu estou a falar de um documento e, portanto, o documento, nós os juristas entendemos que um documento tem mais força probatória do que uma palavra. Depois, o número 7, na última parte, lembra uma questão que eu levantei aqui a semana passada e diz assim: na escola da UNITA, o amigo do nosso inimigo nunca será nosso amigo. Lembra-se daquela questão que eu levantei, que alguns criaram os seus inimigos e depois querem que esses também sejam nossos inimigos? Isso está na diretiva. E vou terminar com o último ponto, que para mim é mais preocupante, aliás, é demonstração clara da ditadura na UNITA, que diz assim: quem quiser falar com os membros da UNITA tem de contactar a direção. Leda, eu tenho amigos que são membros da UNITA. Alguns deles, colegas de trabalho, amigos. Agora, para falar com esses indivíduos, eu tenho que pedir. Significa que agora a UNITA vai distribuir... Vai falar ou não, doutor Balixionga? Não, porque não está a dizer que depende. Forem falar em nome do Partido UNITA, precisa da autorização. Mas não é o que está a dizer. Está a dizer quem... E o documento, eu já disse o documento e, portanto, quem quiser visitar, e a própria UNITA pode desmentir-me pegando o documento. A última parte do ponto 9 diz claramente isso. Quem quiser falar com um membro da UNITA tem que pedir a direção. Significa que daqui a pouco vamos ter, então, os tais formulários para requerer que quero falar com fulano de tal, membro da UNITA. E nós estamos na presença de uma ditadura. Leda, por isso é que eu estou a dizer, se não houver uma mudança, e a questão é aconselhar, mas o Paquice já disse a última vez, a pergunta é: houve conselhos? Vai ouvir conselhos? Essa é a... Porque, aliás, eu estou a recear, ouviu que o secretário-geral da Jura, Nelito Equique, disse em relação a Samacuva, ouviu? Equique falou sobre aquilo que é a atuação de Samacuva e aquilo que ele fez para a UNITA durante os 16 anos. Ele atribui a reinstalação da UNITA nas 17 províncias como obra de Samacuva. Ele diz, inclusive, que a estabilidade da UNITA é resultado. E eu estou a recear que o Equique já vai levar processos disciplinares. Aliás, deixa-me terminar. Sim, termina. Deixa-me terminar. E, portanto, como cidadão, eu acho que isso não ajuda a democracia. E, portanto, a UNITA precisa democratizar-se. E democratizar-se, aliás, hoje, dia 14, é Dia Internacional do Pensamento Livre, da liberdade do pensamento. Coincide. As pessoas têm de ter a oportunidade de pensar livremente. Isso não deve fazer mal. A UNITA não deve fazer mal. Não, o meu entendimento é que, e aqui, não comum com todas as ideias do Dr. Bali, mas eu acho que a UNITA tem que deixar de desconfiar demais dos seus membros. Isso nós temos que ser realistas. Ou seja, há na UNITA uma desconfiança dos seus membros muito grande. E tudo aquilo que não esteja sob controle total da direção é da bófia. Essa expressão bófia, eu peço desculpas, eu acho que a UNITA devia diminuir no uso dessa expressão. Eu tenho que dizer aqui... Mas isso não terá a ver com o facto da UNITA já ter sido traída por muitos membros da referência? Pois, também é verdade, né? Traída, por assim dizer. Não sei se a expressão é essa, correta. Pois, sim. Traída, não, quando se olha para figuras, inclusive... Olharmos para algumas pessoas de referência da UNITA que depois... Mas isso significa que as pessoas não podem sair. Não, Leda, não. As pessoas podem sair livremente. A adesão aos partidos políticos é livre, Leda. Nós entramos e quando não queremos mais, saímos. Isso não deve incomodar ninguém. Não, mas eu não me refiro de forma particular à saída como tal. Há alguns que não saíram, mas que simplesmente se aliaram para
para Não. Mas isso também não pode fazer com que um líder viva permanentemente em insegurança. Aliás, Sêneca dizia que o nosso sofrimento é primeiramente emocional. Quando eu fico com a ideia que todo mundo me persegue, quer dizer, mal eu saio, já sinto que estou a ser perseguido. Mas diz-se que gato escaldado até na água fria tem medo. É preciso ter calma também. Pois, é mas preciso ter calma. pois, mas o que do eu- céu não cai sempre água quente. Sim, está a ver? não, Dobali, mas o que eu doutor estou a dizer é isto aqui, que de facto é importante. E eu falei com muita gente importante da UNITA, quer dizer, é preciso deixar de ter muita desconfiança. Há muita desconfiança. Ou seja, há muita desconfiança interna. Mas sabe que a confiança abalada é a confiança abalada. Sim, doutor Leda, Albino Paquito. está bem, mas Como é que isso. se restaura Mas uma um partido confiança político não tem relações amorosas, não é relações amorosas, é relação de partido político. Uma figura como o doutor Isaías Samacuva, é preciso dar o benefício da dúvida. Desculpa, Leda, tem que haver o benefício da dúvida. Uma figura como Isaías Samacuva, que conheceu o doutor Savimbi em 1975, quer dizer, desculpa, se ele trair a UNITA, então que traia, mas ele é que fica mal, não é o partido que fica mal. Não é como muitas... Eu não vou citar, nós temos uma figura do Benguela, do Lubito, que pronto, deixou o partido e hoje só elogia o partido MPLA. Mas olhem como é que ele está a acabar. Olha como é que aquela pessoa está, não vou citar o nome, olha como é que está a acabar. O mal é dele, não é do partido. Agora, o partido tem que ter a capacidade de olhar para as pessoas e dizer, olha para um Isaías Samacuva com 78 anos. Por amor de Deus, eu pelo menos, mesmo tendo conversado com muita gente da UNITA, o meu entendimento continua a ser de que eu respeito os mais velhos, Leda. Eu respeito os mais velhos. E se eles tiverem que errar, o erro é deles. Eu me mantenho onde estou. Agora, não se pode olhar para uma figura daquela, não, está a ser responsabilizado, vai trair o partido. Para se trair o partido, que traia dentro do partido, não é? Pelo menos é essa a ideia com que eu fico. E então digo, Leda, sobre essa matéria, Sim, que era muito importante que o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, que é uma pessoa conversadora, é uma pessoa muito inteligente, que tivesse a capacidade de dizer, vamos parar isto e vamos deixar de ostracizar e como que queimar o caráter da pessoa. É que o doutor Isaías Samacuva até ter o caráter queimado, peço desculpas, não vim aqui em defesa dele. Não é pronto. Mas é uma figura que nós devemos respeitar nesse país. Segurou a UNITA naturalmente de 2002, quando estava tudo mal. E pronto, quer dizer, eu acho que nós temos que ter essa capacidade. E eu passo esse recado para muitos amigos que eu tenho da UNITA e com os quais já falei pessoalmente. E realmente é importante. É importante. Alguns querem mostrar muita militância. Mas a UNITA não vai voltar nas matas. Então, se não vai votar nas matas, quer dizer, nós temos que nos confiar, tá, Veleda? Temos que nos confiar. Se não houver confiança, olha, muita coisa vai correr mal. Muita coisa vai correr mal. Vamos olhar para outra matéria. Nesta revista Zimbo, o embaixador da China em Angola reconheceu a existência de empresários chineses que têm estado a submeter alguns colaboradores angolanos a más condições de trabalho. Zhang Bin abordou o problema com empresários da Câmara de Comércio Angola-China. A TV Zimbo reportou recentemente a denúncia de alguns trabalhadores angolanos na cidade da China que reclamam de condições de trabalho precárias impostas por empregadores de nacionalidade chinesa. O embaixador da China em Angola reconheceu a existência do facto e refere que a lei angolana deve se fazer sentir nestes casos. E algumas empresas chinesas realmente têm alguns atos de maltratamento contra os angolanos, mas tudo isso só constitui uma minoria, quer dizer, muito poucas empresas fazem isso. E como a embaixada, nós sempre exigimos que todas as empresas chinesas em Angola observam as leis e regulamentos angolanos. Nós não temos nenhuma tolerância com essas empresas que exercem irregularidades e apoiamos sempre a parte angolana a atuar e realizar a aplicação da lei. Zhang Bin deixa claro que, apesar de ser a favor da lei angolana, o seu governo não vai deixar de defender os interesses legítimos dos empresários e dos cidadãos chineses em Angola. Na verdade, é um problema durante o processo de desenvolvimento. Então, temos que tratar com esse assunto com uma vista de desenvolvimento de longo prazo. Então, se entre os dois países não existe nenhum problema, e isso é o maior problema, porque isso significa que não tem nenhuma cooperação entre esses dois países. O diplomata chinês considera que tais acontecimentos não podem constituir um problema para dois países
que já atingiram um nível de parceria estratégica global. Doutora Bali Xionga, o embaixador chinês, reconhece que existem empresários chineses a maltratar, seria uma expressão muito forte, mas a trabalhar com angolanos de forma menos digna. Sim, Leda, não, mas a expressão é mesmo esta. Porque nós, quando dissemos que está a maltratar, não estamos a ofender, estamos mesmo a qualificar aquilo que deve acontecer, até porque não tratar dignamente é mesmo maltratar. E essa é a expressão. Mas, Leda, é preciso reputar como muito importante esse contacto, esse encontro. Significa que aquilo que tem sido as reclamações dos trabalhadores, aquilo que tem sido a reclamação da mídia, dos jornalistas, dos comentadores sobre esse assunto, estão a ouvir. As duas partes têm de sentar e têm de tratar esse assunto ao nível institucional. Porque, Leda, faz todo o sentido que seja a nível institucional e mais alto para que, por exemplo, em termos, por via de um acordo, por exemplo, de um memorando, saiam orientações claríssimas, comuns e obrigatórias para todos, para não se resolver o problema pontualmente. Porque o que está a acontecer, de facto, é completamente inaceitável. E aqui temos de parabenizar a equipa do Estado angolano que está a fazer esse trabalho, parabenizar a Inspeção Geral do Trabalho, o Ministério do Trabalho e todos que estão envolvidos, que agora sim estão a dar um passo importante, porque tem de ser assim. Como disse, é conversando que as pessoas se entendem. Agora, Leda, os maltratos também não podem esperar muito tempo, o que significa que depois desse encontro tem de haver já decisões mesmo a serem tomadas. Claro que isso tem de refletir já na vida dos trabalhadores. Comprar imediatamente equipamento para trabalhar, as botas, os capacetes, aliás, esta reportagem em causa que acabou por despoletar toda esta informação foi feita na cidade da China, numa atividade inspectiva que foi realizada na cidade da China. Mas após esta reportagem, a nossa equipa de reportagem já passou por algumas fábricas, alguns estaleiros, em que constatou-se igualmente que os angolanos eram maltratados, a viverem e a conviverem em condições indignas para um ser humano e, de facto, submetidos até a um trabalho escravo. Algumas destas fábricas foram encerradas. Mas olhando também, e isso chamou-me a atenção, Dr. Albino Paquice, para a falta de condições, não apenas do ponto de vista de trabalho, mas do ponto de vista de subsistência até dos trabalhadores destas fábricas, tem a ver com o licenciamento que é feito às mesmas. Quem licencia fábricas que não estejam em condições para trabalhar? Fabricam-se, por exemplo, chapas com um material extremamente tóxico, em que os trabalhadores, que são angolanos, vindos de várias partes do nosso país, não usam luvas, não usam máscaras, não há qualquer proteção dada a estes trabalhadores. Há alguma responsabilidade por parte também do Ministério da Indústria e Comércio, que é quem licencia estas fábricas que operam no país? Olha, as empresas que vêm para cá, antes de vir, passam naturalmente por vários processos e para se instalarem para trabalhar, o Estado angolano tem que fazer a supervisão e perceber se tem ou não condições para se instalarem aqui no nosso país e começarem a sua atividade laboral. Agora, nós temos que reputar toda a responsabilidade ao Estado angolano. Não podemos fugir a essa responsabilidade. Olha, se a pessoa for um empresário e vai para um país, vai para a China mesmo, vai para Portugal, vai para a França e quer abrir uma empresa, tem que seguir a legislação daquele país determinado, com a inspeção determinada daquele país, com a polícia daquele país, tem que cumprir as regras daquele país. Agora, nós temos que dizer que a China é um parceiro muito importante para nós. A China é um parceiro extremamente importante para nós. Estes rapazes que trabalham com os nossos irmãos chineses não têm para onde ir. Se eles deixam de trabalhar e ganhar aqueles 10 mil kwanzas, aliás, nós vimos na reportagem que a Azim passou, muitos deles ganham 10 mil kwanzas, têm uma refeição por dia. Se eles deixam aquele trabalho, não têm para onde ir, não têm o que fazer. A responsabilidade é do Estado angolano. Agora, tenho que estar de acordo aqui com o meu colega Dr. Bali, que diz que é importante que o embaixador chinês tenha dito de facto que nós vamos pedir
E também contactos feitos com a Câmara de Comércio Angola-China, também há uma preocupação muito grande para que efetivamente haja uma melhor relação e um melhor tratamento com os nossos trabalhadores. Mas a última responsabilidade é a nós que cabe. É o que nós perguntamos quando falamos sobre a questão do tribunal. Olha, quem é que defende os angolanos? Quem defende os angolanos é o Estado angolano. E, portanto, nós é que temos que dizer assim, nós precisamos de empregabilidade, é verdade, e ainda parece, temos que dizer isso que é verdade também. Portanto, um dos países que mais investe no nosso país com empregabilidade é o chinês, são os chineses. Os chineses é que estão a dar emprego em todo sítio, desde a questão do Burgal, a questão dos... Eles estão a dar trabalho em todo sítio. Agora, é verdade, temos que lhe pedir, irmãos chineses, empreguem melhor os nossos... empregos precários também, é importante sublinhar isso. É que não temos empregos. É que a gente não tem emprego. Ou seja, os empregos que os irmãos chineses dão são precários, mas nós não temos. Se nós mandarmos embora todos e fecharmos tudo que está na autoestrada, uma parte considerável daquelas fábricas e lojas e coisas, os nossos rapazes vamos aumentar a quantidade de pessoas que estão nos empregos. É só pedir a eles. Por quê? Porque do ponto de vista do lucro, eles conseguem de facto ter melhores condições para os nossos rapazes trabalhar. Mas isto cabe ao Estado. É a expensão que tem que dizer, não, aqui falta uma bota. Eu já disse a vez passada e vou voltar a repetir, Leda. Houve, inclusive, uma reportagem que a Zim passou porque há cárcere. Inclusive, fecharam-se aí duas fábricas ou lojas porque há cárcere. Tem havido cárcere privado. Sim. A responsabilidade é da expensão, é da polícia. Mas o que é que tem acontecido? E nós vemos isso nas redes sociais, Leda. Todo mundo vê isso nas redes sociais. Não é nenhuma novidade o que vou dizer aqui. Muitas vezes vai lá a expensão e os nossos irmãos chineses corrompem a expensão com 2 milhões de kwanzas. Corrompem. O doutor Bali não deve saber disso, mas está nas redes sociais. Corrompem a expensão. E quando se corrompe a expensão, os rapazes continuam naquelas condições. O problema, deixa-me dizer isso, que é muito importante, Leda. Um dos nossos maiores problemas está na expensão. Porque a Câmara de Comércio Angola e China tem feito o seu trabalho. O Estado angolano, em alguma parte, admite, é verdade. Mas quem faz a expensão é que tem essa responsabilidade de dizer não façam isto, não revistam. Inclusive, é preciso dizer isto, muitas das meninas, não vou dizer coisa, são revistadas de modo indigno. Vão para as lojas a trabalhar, mas todos os dias quando saem, quer dizer, quase que tiram a roupa toda para ver o que é que estão a levar. Estamos no nosso país. Então, quer dizer, são coisas que não se podem fazer. Tem que haver respeito. Mas quem tem que exigir esse respeito é o inspetor. O inspetor ganha para isto. Todo inspetor ganha para perceber se aquele trabalho está a ser feito conforme ou não, para garantir que o Estado continue a fazer a sua atividade e os chineses também continuem a fazer a sua atividade. Vou aproveitar que tem a palavra para o seu minuto, Dr. Albino Paquice. O meu minuto, Leda, vai se cingir em 2, como é evidente. Trago, portanto, 2 obras. Uma história sobre a essência da liderança. Qualquer pessoa que quiser estudar sobre a liderança tem aqui em James Anta. O outro minuto vai se cingir nesta obra que é Patrício Baticama. Patrício Baticama escreve sobre o legado de José Eduardo dos Santos para a Terceira República. E, Leda, o que vou dizer é o seguinte, não podemos ter amnésia geral. Não podemos. O país não pode cair na amnésia geral. Não podemos fazer isso. Se os camaradas fazem isso, nós, os angolanos, não podemos fazer. José Eduardo dos Santos foi nosso presidente 38 anos. Queridos angolanos, não esqueçamos o nosso presidente. Haja o que houver nos camaradas, ele foi o nosso presidente. Então está aqui. Quem quiser saber alguma coisa, história, sobre o presidente José Eduardo dos Santos, está aqui. Patrício Baticama, o legado do presidente para a Terceira República. O prefácio é do professor Carlos Feijó. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Albino Paquice. Dr. Bali Chionga, o seu minuto. Leda, não vou responder à provocação do Paquice. Aliás, todos nós sabemos o quão importante foi José Eduardo dos Santos e a sua obra permanece e o seu respeito permanece. Aliás, é impossível não fazê-lo. Vou aproveitar que hoje é Dia Internacional da Liberdade de Pensamento e temos discutido essa questão dos direitos fundamentais, da questão da liberdade de pensamento, partilhar essa obra de Cristina Queiroz, Direitos Fundamentais, que eu acho que é uma obra muito importante para compreendermos os nossos direitos, mas, sobretudo, compreendermos a nossa inserção na sociedade para percebermos que somos pessoas, mas somos células dentro de um organismo e precisamos também viver em harmonia. Obrigado.